Uma boa noite a todos, muito bem-vindos à Câmara Obscura. Eu sou o Diego, eu sou o narrador deste jogo e hoje nós vamos jogar o segundo episódio de Log Fail. Nós começamos o Log Fail na semana passada, foi um jogaço. Quem não pôde estar presente, depois pode ir até a página da Câmara Obscura e ver a gravação lá, que inclusive está com áudio, a trilha sonora fez uma bela diferença no jogo e tem trilha sonora para combate, ficou super legal. E é uma coisa que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Eu tô descobrindo, o Silvão da fábrica já me deu uns toques de como fazer isso pelo Roll20, de poder passar o áudio para vocês. Eu só tenho que descobrir no OBS como é que eu faço para distribuir as trilhas, para a hora que eu for editar, a gente poder ter eu poder inserir as trilhas na edição e não usar as trilhas que estão gravadas. E hoje nós estamos aqui numa configuração ligeiramente diferente. Como eu já fui falado um pouquinho antes aqui, o Lucas está num compromisso pessoal agora, ele vai chegar um pouquinho mais tarde, até às 11 ele falou que estava no ar. E nós vamos começar, apenas eu e o Raul, rememorando o primeiro jogo da Câmara Obscura, que era apenas eu e o Lucas. Também era um solo, e eu acho que a gente vai se divertir bastante. Raul, dá sua boa noite pra galera, meu velho. Boa noite, galera. Firmeza? Cara, não tem muito o que falar, não. Bora jogar. O povo tá esperando, né? mais tempo do que devia. Reishima. É rei ou erei? Tanto faz. Reishima. Você abre os seus olhos. E ao abrir os seus olhos, você se vê em um ambiente que é tomado por um vazio enorme. Apesar de você sentir em você a presença de Nirvana, da AI que te colocou e te colocou no mundo, que a AI que te deu as suas diretrizes, a AI que te deu todos os ensinamentos que você precisava para poder exercer a sua função de mecânica e programadora. Você, apesar de sentir ela, você está em um imenso vazio. Você abre os olhos nesse local e você não entende exatamente o que aconteceu. Você sabe que na noite anterior um pedido de desligamento, um pedido de shutdown apareceu nos seus visores. E você, como sempre, obedeceu prontamente e se desligou. Aí não ofereceu mais nenhum tipo de informação em relação ao porquê desse shutdown. Quando você abre os olhos aí, você sente esse vazio, mas sente que Nirvana está junto com você. Uma série de atualizações começam a acontecer no seu hardware e no seu software, né? Você é um corpo biológico. Porém, você é um corpo biológico que é todo emaranhado com nanofibra. O seu cérebro é um cérebro biológico. Porém, ele é um cérebro biológico que tem infinitos nanoprocessadores que te ligam a AI. Você é como a AI costuma colocar,
você é um humano necessário. Você é um humano que foi colocado que teve a existência iniciada para que os mestres, os humanos, de fato, pudessem ter uma vida mais boa. A tua existência é uma existência de serventia. A tua existência é uma existência de disciplina e obedecimento. E pela primeira vez na sua vida, você já tem 20 anos ligada, pela primeira vez você sente uma opção. Bom. Naquele espaço, você estranha bastante esse protocolo, porque você tem opção no seu dia a dia. Você pode escolher a hora que você vai almoçar, você pode escolher a hora que se você vai dormir mais tarde ou mais cedo, você pode escolher se você vai ler um livro ou assistir uma série antes de dormir. Você pode escolher se você vai se ligar a Holonet para conversar com outras pessoas, com outras AIs, com outros clones, assim como você. Porém, as tuas diretrizes de disciplina sempre vieram antes. Mas dessa vez não. Dessa vez uma real opção sobrepuja todos os seus protocolos. E na sua frente surge uma infinidade de imagens que se moldam em forma tridimensional em um rosto. E você sabe que aquele é um dos avatares que Nirvana usa quando ela precisa se expressar da melhor forma. Nirvana usa dezenas de avatares diferentes, mas esse é um avatar que ela usa quando ela precisa se expressar da forma mais humana possível. Beleza. Reploid 1. Aí aparece em várias línguas isso, né? Você, como eu disse da outra vez, você se comunica em 10 línguas com ela e ela pede para que você escolha uma língua no primeiro prompt. Você escolhe, imagina que você escolha o seu hemisférico e ela volta. Reploid 1. Você foi trazido para esse espaço cibernético, esse espaço virtual, para tomar uma escolha perante um pedido da humanidade. Você confirma? Sim. Como é sabido, anomalias começaram a transparecer na face do globo, ainda não identificadas ou catalogadas. Esforços para combatê-las, analisá-las, aprisioná-las e ter mais informação foram fúteis. Você foi escolhido, se aceitar, a se tornar o primeiro representante de Nirvana na crosta terrestre, um ser com maior poder de escolha, decisão e transformação da realidade. Você confirma? Dúvidas são aceitas. É necessário prompt vocal para continuar.
Você aceita? Tá mutado. Sim, aceito. As transformações se darão imediatamente. Você é familiar com o pulso evolutivo? Isso... Tá. Sim. O pulso evolutivo será liberado em forma de logs dentro de seu sistema. Através do pulso evolutivo, você poderá criar o armamento necessário para realizar as missões que lhe forem confiadas. Você confirma? Sim. A sua existência será uma de serventia, porém não apenas para o lazer e o bem-estar dos mestres humanos. A sua existência será uma de serventia para que a raça humana possa continuar. Você confirma? Sim. Processo iniciado. Nisso você sente uma coisa que você nunca prestou atenção. O seu coração começa a bater. Quando você você sabe que seu coração bate porque você é um ser orgânico, mas alguma coisa extremamente sutil, extremamente ligeira mudou naquilo que você estava acostumado com uma batida de coração. Tudo fica negro. E quando você abre os olhos, e dessa vez você não está mais no ambiente virtual, você está dentro de uma fábrica. Porém, como muitas vezes eu vou salientar, nós estamos 1000 anos no futuro e as fábricas, de forma alguma, são como qualquer fábrica que você conheça hoje, qualquer siderúrgica ou montadora ou qualquer coisa do gênero. Você está flutuando a mais ou menos uns 30 metros do chão, com uma luz extremamente forte que vem de baixo. E você sabe que essa luz são os criadores de matéria. Na verdade, os reprocessadores de matérias. Você começa a perceber e você sente o seu corpo ficando amortecido. Você sabe que aquilo é uma espécie de anestésico. E você começa a ver o seu corpo ser desmontado. Ok. Como se dezenas de lasers cortassem você perfeitamente Você deixa claro, só mantendo a sua cabeça intacta, você começa a ver pequenos cubos de você se espalharem por esse espaço. No momento que o terror se instala, você começa a receber logs, alguns softwares de tranquilização e de entendimento. A todo o processo que está acontecendo com você nesse momento começa a ser uploadado na sua cabeça. Tá. E você vê que o que eles estão fazendo é trocando os seus nanotransmissores. Eles estão trocando toda a nanofibra que está pelo seu corpo. Você recebe uma quantidade 10 vezes maior de nanofibra
de uma nanofibra que contém alguns compostos de grafite e carbono para serem mais resistentes e para garantirem a comunicação nervosa e a comunicação de informação. Depois disso você vê todos esses pedaços e você começa a ver essas fibras sendo criadas em pleno ar, e um daqueles cubinhos é cortado em cubinhos minúsculos, são cortados em milhares de pedaços, fazem, e as fibras que estavam ali no meio são substituídas, e isso vai acontecendo sucessivamente de forma ordenada. É como se você tivesse sido realmente colocado dentro de uma matriz cartesiana, e essa matriz estivesse sendo obedecida de um ponto a outro com as suas fibras, com a parte do seu corpo sendo trocado. Quando o teu corpo começa a voltar, você sente o formigar que vem de cima a baixo dele sendo recombinado. Mano, isso é muito estranho. Você é recombinado e nesse momento chega a informação. Por favor, chega de várias formas, mas como ela é lida, por favor, mantenha calma. Nós iremos efetuar o processo no seu cérebro. E você começa a sentir. Atrás de você continua olhando para cima. Você vê as paredes que sobem muito alto. Você deve estar. Quando você olhou para baixo, você tinha uns 30 metros para baixo, mas para cima você deve ter pelo menos uns 50 metros de altura. Tem janelas de observação que vão de fora a fora dessa câmara, que ela deve ter umas paredes que tem pelo menos 20 metros de um lado ao outro. Você conseguiria, por exemplo, fazer aqui dentro uma baleia, por exemplo. Caberia perfeitamente uma baleia dentro desse espaço. Tranquilo. E você vê janelas de observação e você vê várias pessoas paradas olhando para você. Elas estão muito longe para você conseguir precisar quem é. Até que depois de algumas mexidas e você sente a sua cabeça sendo, às vezes mexe, como alguma coisa estivesse sendo colocada ou tirada, você sente pressão. Você tá olhando para essa, você consegue virar a cabeça, você olha para lá e de repente o seu olho se ajusta e você consegue ver as pessoas muito mais de perto. Uma coisa que você nunca conseguiu fazer. Aqui. E com isso você recebe um aparelho, um dos lados do teu olho começa a ficar amarelo e aparece ali uma lente. Você mexe o braço e coloca, tem um aparelho que está por fora de você, está colocado, e no que você está olhando para a pessoa você começa a receber informações de batimento cardíaco, estado emocional, densidade óssea e uma caralhada de coisas que a princípio você não consegue compreender porque o fluxo é muito grande. Mas quanto mais quanto mais mexem atrás da tua nuca, mais você percebe que a informação começa a ficar coesa. Você recebe aparece em determinado momento na tua visão, não na tua visão do scooter, mas na tua visão mesmo, um gráfico biológico com as tuas condições momentâneas. E você vê que as barras desse gráfico vão muito além. O teu batimento cardíaco, que é esperado que chegue a 200 no máximo, tá batendo possibilidade de 500 batidas por minuto. A tua respiração tem uma... Raul, não vai dormir não, hein, mano? Tô prestando atenção ao extremo. A tua pulsação que pode chegar ali, a tua pressão que pode chegar, sei lá, 12 por 22,
tá? O meter vai até 40 por 100. Ai. Você começa a perceber isso. Até que o processo para, você para de sentir isso. Você vê que você ouve que aquele humming, que a máquina faz, começa a diminuir. Você começa a descer. Vai descendo. Aí a máquina, você mesmo, você vai sendo virado no ar para cair, para descer com os pés no chão. Quando você toca o pé no chão, aquele mesmo rosto feito por dezenas de imagens, milhares de cubinhos divididos num espaço tridimensional, aparece bem no meio da fábrica, assim. Você vê que tem projetores que você vê lançando a luz ali. Reploy. Oi, fala. Reploy de One. Só erguei a cabeça pra ficar de frente pra ela. Seu update foi completado. Por favor, inicie os testes. E você começa a receber uma caralhada de informação. E agora, só para encurtar, você começa a logar essas coisas que você faz e você começa a materializar armas. Vou dar aqueles testes de estresse. Bacana. Você materializa a arma. A mesma coisa 50 vezes. Exato, você materializa coisa, materializa. Vai, materializa. E você fica nesse lugar, Rei, por pelo menos uma semana, fazendo todos esses testes que você mencionou. E você fica essa semana dentro dessa sala, sem receber comida, sem nenhum tipo de contato humano. Toda a informação que vem para você vem através de Nirvana. Ela te faz fazer todo tipo de alteração, de criação de arma, porém ela coloca para você um limite aí dentro. Você vê que tem pastas que você não consegue acessar, né? E essas pastas, você vê que elas não são pastas de arquivo, elas são pastas de software orgânico, que uma vez que está instalado, esse negócio não desinstala. Ele pode haver um upgrade, mas ele não desinstala. Quando você termina, você vê bem na tua frente, você está bem no meio da sala, você vê a parede mais ao fundo, você vê uma linha branca aparecendo assim, e aquilo começa a abrir. Eu vou caminhando bem lentamente em direção à porta. Tá. Você caminha em direção à porta. E quando você sai, para sua surpresa, você tá em um cenário de campestre. À sua frente você tá meio que no alto de um morro, não muito alto. Na sua frente tem outros morros mais altos. É um cenário bem bonito. O céu tá bem azul, você vê aves voando, você tem um riacho que corre logo abaixo de você. E é isso, não tem mais nada. Você vê, é um lugar que você não reconhece inicialmente, porém quando você acessa a tua cabeça, você vê que você tem acesso a uma localização global.
E essa localização está te colocando em uma cidade no supercluster da América do Sul, que é da onde você servia mesmo. Mas você está a dezenas de centenas de quilômetros da onde você saiu. Você está em uma parte do supercluster que é chamada Minas. Certo. Eu vou parar. Pisei do lado de fora, parei, aí eu vou ficar olhando pro céu. Aí eu vou ficar contemplando assim, esperando ver se vai cair alguma missão, alguma ordem da Nirvana. E enquanto isso eu vou dar uma olhada no mapa da área. Tô a quantos quilômetros de qualquer civilização aí. Deixa eu ver uma coisa, um momentinho. Quando você olha pra cima, você vê que você tem esse cenário bucólico à sua frente, mas que atrás de você, essa parede dessa fábrica, ela meio tá incrustada nesse morro onde vocês estão. E pros lados, e esse lugar por onde você saiu, que é uma parede que deve ter uns 100 metros de altura por uns 30 de largura, uma porta gigantesca, dá quase pra sair um navio daí de dentro. Saísse de fora. Sim. Você vê que tem uma parede enorme que tá seguindo a partir dessa porta, que ela é uma protuberância. Ela é como se fosse uma protuberância nessa parede. E tem um muro enorme que vai reto para um lado e reto para o outro. Você imagina que pelo menos por uns 2 km para cada lado. Tá. As paredes são feitas de metal. E é um metal que não tem. É um metal que foi construído como uma chapa inteiriça. Né? Isso aqui. E. Deixa eu só olhar uma coisa aqui que eu não me lembro. Sim, só acho que se fosse pra eu entrar nesse lugar, eles tinham aberto a porta do outro lado. Só uma opinião. Acho que eu vou me embora. É isso aí mesmo, Israel. Bora curtir, seu. Por favor, pessoal. Like. Eu não tô dando atenção pra vocês aqui, que eu tô focadaço tô imerso aqui no... Diego, eu vou dar meia volta e vou voltar pra dentro da fábrica. Cara, a hora que você vai voltar pra dentro da fábrica tem um campo de repulsão ali. Vocês... Porra, que zoeira. E a hora que você vai analisar o mapa do local, você toma um certo susto quando você percebe que o teu último log acordada antes dessa coisa toda foi há 3 anos atrás. Caceta. Você tá no ano de 2919. Beleza. Aliás, não. Peraí. Deixa eu ver aqui meus outros. Não, você tá no ano de... Perdão. Bate na porta e corre. Você tá no ano de 2921. O seu último log foi 2918. Tá ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre... Começa logo a sacanagem aqui do RPG de mesa. Eu posso invocar armas
Então eu posso invocar outras coisas que tenho no log, correto? A hora que você começa a hora que você pensa nisso, você vê que aquelas duas passas que estão ali, elas abrem e instalam automaticamente. Ih, me fudi. E você começa você para e você começa a receber aquilo, você começa a piscar e sente o seu. Você tem uma semi-consciência enquanto está sendo instalado, só que a instalação é absurdamente rápida, ela não demora mais do que 2 segundos. Bem mais do que eu era acostumado, né? O quê? Quando eu tinha atualização. Não, as suas atualizações, às vezes, na verdade, a tua atualização era diária e contínua. Você nunca tinha tido uma atualização que parasse o teu sistema. Foi o que aconteceu agora por 2 segundos. Caralho. E quando você pensa, eu posso criar outras coisas. O que você quer criar? Pra começar, roupas. Que, né, me acostumei com a sociedade já. Tá bom. Você pode rolar. Só pra saber o rolo que vem. Você vai rolar o seu. Deixa eu abrir sua ficha aqui pra todo mundo ver. É manipular a realidade? Oi? Manipular a realidade? Vai ser um manipular a realidade, exatamente. A pessoa vai fazer uma roupa, vai evocar um demônio. Ai, meu Deus. Foda, bicho, foda. Quanto você tem no manipular a realidade? 4. Normal. Posso? Manda ver. Isso é um 4. positivo. Não. Isso é um negativo. Um negativo, 3. Um negativo, 3. Tá, você. Logo depois de que aconteceu esse negócio, você sente o teu coração bater. Sabe quando você sente o coração na garganta, no ouvido? Já tem essa sensação? O seu coração bate e de repente à sua volta você vê. Você olha, você vê um rápido movimento de tecido e você tá vestido do jeito que você imaginou. É bem assustador. Aí eu vou ficar olhando assim. Gostei. Não, pera aí, eu não posso ficar fazendo isso aí assim, sem saber o que eu estou fazendo. Em momento algum desses logs me falaram, não faz muito essa merda que dá bosta. Você não tem noção de consequência nenhuma. Beleza, vamos fazer uma moto off-road. Ok. Não sei. Isso é um negativo. Um negativo, 3 novamente. Tá, você sente o teu coração batendo mais forte agora, mas diferente. É como se ele sincopasse, né? E você estica a mão assim, e da tua mão começa a sair começam a sair. O mecanismo é como se ele saísse de dentro dele mesmo. Então as coisas, a partir do guidão, formam o guidão, que forma o tanque, que forma não sei o quê. Você pode descrever como é que é a sua moto, porque ela é exatamente como você pensou. Putz. Tá, pera, foda-se. Não vou ficar te perguntando nada não. Se eu vou fazer os bagulho estranhos aqui. Tá, a moto ela é vermelha, né? Ela tem aquele design de moto de corrida, assim. Ele tem aquele vidrão grande na frente, bem ovalado. Uhum. Ela é bem grande, na verdade. Ela toda, né? Ela tem aquele... O vidrão é normal, não é aquele que é alto, assim. É aquele que é normal. O banco é de couro preto. E ela não tem rodas, né? Onde seria para ter as rodas ali, tem 2 dispositivos de flutuação. Okay. Ela porque assim,
ela tem um design de moto, né, que ela é meio fina assim, aí ela vai dar aquela engordada pra poder encaixar o corpo confortável. E aí, onde era pra ser a roda ali, tem como se fosse uma esfera que fica flutuando. Agora ela tá um cinza opaco. Ok. E aí eu subo na moto, ela fica flutuando assim, bem próximo ao chão, saca? Sim. Aí eu subo na moto, dou a partida. O vidro que era fosco, ele vai subindo assim, né, ficando transparente com os dados, né, de velocidade, não sei o que. As bolas que eram opacas, elas começam a emitir um azul bem forte. E aí a moto vai subindo lentamente, assim, um pouco. Aí ela sai do chão meio metro por aí. E eu tasco fora. No momento que você... No momento que você bate a moto e ela vai, ela praticamente vai embora com você. A aceleração dela é em menos de um segundo, de 0 a caralhada. E você começa a correr seguindo a parede, porque tem um espaço que é livre perto da parede, e você vai seguindo a parede. No momento que você sai da parede, você vê que realmente esse lugar está em cima de um grande morro, que aparentemente foi talvez cortado para ele ser colocado. E assim, e você não vê nada além de uma parede lisa de metal branco. Tá. Metal... Tranquilo. Cara, eu tenho uma missão e esse é meu foco. Tá, a primeira coisa que você pensa é que você nunca soube de uma estrutura dessa. Tá? Mas eu sei que eu passei 3 anos apagado e muita coisa mudou. Exato. Outra coisa que você sabe... velocidade Outra coisa que você sabe é que tem um negócio na sua cabeça mostrando um mapa apontando para uma parte do supercluster que é conhecida como São. Eu já tenho minhas coordenadas, então partiu. Tá. Beleza. E você rapidamente acha uma estrada. De uma estrada... as estradas, elas são... tem a do chão, que é aquela antiquíssima, que é praticamente uma raridade. Em geral, você só não tem lixo em volta dela, porque tem catadores, tem coisas que tiram dali, caralho. Mas você tem várias pistas que ficam umas sobre as outras, flutuando. A primeira coisa que te chama a atenção é que essas pistas estão demolidas, derrubadas. Você olha a partir do ponto onde você consegue, que você sai do meio da parte que são bosques e montes, e quando você olha para o lugar onde estaria a estrada, você sabe que é uma linha praticamente reta. Às vezes ela faz alguns movimentos para se adequar ao terreno. Você vê aquelas pistas que ficam umas sobre as outras, e elas são feitas de alumínio transparente. Todas elas amassadas, caídas em vários pontos. Elas são sustentadas por traves que ficam nas laterais, que ficam muito longe umas das outras, coisa de 500 metros umas das outras. E você vê que em vários pontos elas estão caídas, você vê vários flutuantes espalhados, jogados pelo campo aí, né, nas laterais da via. E você vê uma série de corpos em vários estados, em vários estágios de putrefação. Quando você viu isso, você parou a moto, né? Você olha para trás e você vê aquela caixa branca no meio daquela visão que seria bucólica, né? De montes e morros e árvores e bosques e o cacete. Você vê aquela caixa branca enorme
alta. As paredes dela aí fora devem ter uns 300 metros de altura. E cada lateral tem talvez 5 quilômetros. É difícil você ter a noção de tão perto. E tem várias daquelas protuberâncias, daquelas protuberâncias onde tem, provavelmente são portas iguais àquela onde você estava. E você vê do lado dela um número quadradão assim, escrito 07. Tá. Eu vou parar a moto, cara. Eu vou descer e eu vou dar uma olhada em alguém que tá lá morto, sabe? Me aproximar, olhar assim. Tá, você para a moto bem próximo. No lugar onde você tá tem uns 4 flutuantes, uns jogados sobre os outros assim. E de dentro deles tem alguns corpos que saíram e foram esmagados no processo. E dentro do chão, no chão, você tem pelo menos uns 8 corpos que estão aí, nesse acidente em particular. E uma coisa que você nota é que dos flutuantes faltam pedaços deles. Como se eles tivessem sido retirados dali de forma não precisa, mas é como se faltasse pedaços deles. Teve um ataque do Jaws aí. Seria uma coisa assim, mas é que, por exemplo, você não vê que nos pedaços onde ele falta, na borda, tem como se tivesse sido derretido, mas você vê que é em tudo, é no vidro, é no metal, é no plástico, todos eles têm o mesmo padrão de derretimento. Tem muitos corpos, cara. Nesse lugar onde você tá tem 8, mas quando você olha ao longe, você conseguiria contar pelo menos uns 50. Seguindo a estrada. Você tá no chão, tá? Você tá pisando na grama. Tá. Ai. Não dá não. Eu vou voltar pra moto, subir, seguir meu caminho. Tá. No que você começa a andar de volta pra moto, você percebe que um dos corpos dá uma mexida, assim, como se o ombro mexesse. Aí eu vou olhar e escanear o corpo. Tá, você começa a escanear o corpo. Você tem a leitura de um corpo morto, a temperatura do ambiente, não tem pulsação, não tem eletrostática, você não percebe nenhum tipo de leitura orgânica, mas você percebe uma leitura que você tem, mas que você não como se você não conseguisse obter informação. Tem um gap na informação. Eu vou invocar um pistolão. Tá, no que você pensa, você pode fazer a rolagem. Maravilha, hein, velho? Transei. Tá, o que você pensa, forma na tua mão. Não forma não, bicho. Na artilharia? Deu 0. Deu 0, mas é quanto você tem de... Não, deu -2, deu 0. Peraí, deixa eu entender. Na artilharia o teste? Pra invocar arma? Não, acho que o artilharia é pra usar a arma. Artilharia. Não, pra invocar. Tem no coisinha que você tinha me mandado. E é? Que maravilha! É mesmo, Firepower, Create, é verdade. O que você vai fazer? Eu sou honesto. Vamos lá, o que você vai fazer, Rei Shima? Chama só de Shima, cara. Ou Rei, né? Ou Rei, né? Não, só Shima. Só chama Era só de Rei, Shima. semana passada você falou pra chamar de Rei. Mas tudo mudou de semana passada pra cá. Entendi.
Muitos detalhes foram pensados. Muito bem, Shima. O que você vai fazer? Agora eu tô perguntando pra Shima e pro Raul. Você vai refazer essa rerolagem? Você vai gastar um fate point pra rerolar? Você vai arcar com as consequências? Cara, se tem uma coisa que meu sensor não leu, eu assumo que é perigoso. E que eu deixei a porta aberta. Peraí. Vai lá. Então, eu acho que é forçar a barra usar um fate point nesse momento, assim, né? Não tô nem na pressão. Cara, falhei. Falhei. Tá. Eu estendi a mão como se eu fosse segurar uma arma. Sim. Já apontando na direção da criatura e falhou. Tá, você... Deu aquele glitchzinho na mão, assim, nada. Sim, você começa a ver as coisas... Você começa a ver a arma se formando. E de repente realmente dá um glitch, faz aquele... E você tá seguro. Você vê a arma dissolver. E você vê pequenos pontos negros no ar. Onde estaria a arma. E você vê que eles começam a girar. Eles são minúsculos, eles são talvez o tamanho de um grão de areia. Mas eles começam a girar. Eu tô encarando isso. Você encara, você vê... De uma forma bem... fascinado mesmo. Só que, caralho, que porra foi essa que aconteceu? E você vê eles brilhando, eles começam a soltar umas faísquinhas, assim, bem pequenininho. É tudo muito pequeno. É como se você estivesse olhando uma nebulosa, um pequeno universo. Sabe, ali naquela miríade de pontinhos pretos. E no que você tá ali, você vê que esses pontos pretos começam a se espalhar devagarzinho, bem devagar, formando uma pequena névoa. Você dá um passo para trás, essa névoa começa a ficar formando ali. E dali na frente aqui, esse corpo que tá mais ou menos a uns 3, 4 metros de você vê ele começar a rasgar as costas. Só que as costas rasgam. Por baixo dela tem mais matéria de carne que rasga e se abre, mais matéria de carne que rasga e se abre, mais matéria de carne que rasga e se abre, e se abre, e se abre, e começa a se abrir, e pega o corpo que está do lado, engolfa o corpo que está do lado e se abre, e vai se abrindo. Esse negócio está com mais ou menos uns 2 metros aberto, e começa a abrir, e vai se abrindo, e do lado tem um outro... Tem um dos carros, ele começa a ser coberto por esse negócio e se abre. Esse negócio se abre, e ali tem muito mais carne do que você imaginava que pudesse ter dentro de uma pessoa, e aquilo se abre, e no final aquilo se abre. Você tá olhando para a flor de carne mais grotesca que você já viu. Na verdade, a primeira e a mais grotesca, aquilo é uma profusão de carne e ossos dispostos de forma simétrica. E no centro dessa carne tem uma bolinha, tem uma não é uma bola, é uma massa negra. Escura, é uma cor que não tem cor, e te lembra exatamente essa fumaça que está se formando aqui ao seu lado, essas miríades, e aquele negócio que está ali começa a fazer o mesmo processo, e se abrir, começa a se abrir, e vai se abrindo, e vai cobrindo, e aquilo vai se abrindo, e você começa a ouvir vindo daquela massa, e aquilo vai se abrindo, quando de repente tem
explosão daquilo para cima e se formam umas lâminas dessa massa negra. E essas lâminas com essa massa negra, nos pontos onde elas se encostam, elas têm rostos. E essa massa negra, ela começa... várias lâminas surgem e elas são menores do que você... Mano, eu tô imaginando isso com o traço do Akira e tá um bagulho muito gore na minha cabeça. No máximo... Deixa eu voltar aqui. Caralho. Você... Eita, que zoou a porra tudo aqui. Não, esse aqui. Você começa a ver essas lâminas que são duras, elas são realmente duras, elas parecem ser um material vítreo até, com certa reflexão, só que nas intersecções dela tem esses rostos que saem do meio dela e tem umas veias que juntam e somem nessa lâmina. Esse negócio tem mais ou menos o tamanho talvez de um elefante, mais ou menos, e tá ali na sua frente. E você imagina que você ficou parada, embasbacada, olhando aquilo se formar. E ele, de forma até... Você ouve a respiração dele. E aquilo vem e começa a girar no teu caminho, na tua direção. Ela... Ok, eu vou pular na moto e sair voado.